Você já trocou um capacitor achando que ele estava ruim e a placa continuou morta? Pois é, o capacitor não avisa quando ele vai queimar. Às vezes, por fora, tá bonito, você vê um componente com uma boa qualidade visual, mas por dentro ele já está totalmente danificado. E no vídeo de hoje eu quero te mostrar como testar um capacitor de maneira correta sem precisar remover esse componente da placa eletrônica, para você saber exatamente qual procedimento executar aí na sua bancada com defeito nesse componente. Se esse tema faz sentido para você, já deixa o seu like no vídeo para o YouTube entender que é um conteúdo de qualidade e distribuir esse material para mais e mais técnicos e a gente conseguir transformar a vida de mais pessoas que querem trabalhar nesse segmento. O capacitor, como esse daqui, são componentes que apresentam defeitos comuns nas placas eletrônicas e impedem o bom funcionamento do circuito, trazendo ali algumas falhas que a gente vai falar um pouco mais à frente nesse vídeo, mas que de certa forma impede que o circuito funcione. E essa placa acaba chegando aí na sua bancada. Então vocês precisam se atentar, antes de qualquer coisa, em 3 pontos extremamente importantes na hora de fazer um diagnóstico em um capacitor. Primeiro, como o capacitor funciona de verdade, como testar esse componente utilizando um multímetro e quais são os sinais que você precisa observar para fazer a substituição desse componente, mesmo que visivelmente ele pareça normal. Então vamos lá, primeira coisa, os capacitores eles são fabricados com 2 placas metálicas que são isoladas por um dielétrico que fica entre essas 2 placas. Essas 2 placas elas ficam tão próximas que elas são capazes de absorver energia, de carregar. É o processo que a gente chama de carregamento do capacitor. Então de um lado ela é carregada positivamente, do outro lado negativamente. Tudo isso vindo de um circuito de fonte, tá? Um circuito de fonte DC envia essa alimentação, o nosso capacitor carrega. Esse capacitor carrega e permanece carregado por alguns milissegundos ou até que a carga solicite essa alimentação. Então a gente poderia ter aqui um outro circuito recebendo essa alimentação do capacitor. Então ele foi carregado, quando a nossa carga solicitou, ele envia essa alimentação para a nossa carga. Então, basicamente, a função do capacitor é carregar e fornecer essa alimentação para a placa, para o circuito, para a fonte, para a carga que for. E ele faz isso com alguns objetivos. Primeiro, filtrar essa tensão. Então ele remove todos os ruídos dessa tensão para enviar uma alimentação, uma tensão mais limpa para o restante do circuito. Segundo, estabilizar essa tensão. Então evitar que essa tensão oscile. Então ele carrega e mantém essa tensão estável. Terceiro, ajudar no funcionamento das fontes chaveadas com essas outras características que eu acabei de falar. Agora, acontece que quando o capacitor perde essa característica de armazenar energia, ele para de filtrar essa tensão e de estabilizar essa tensão, o que provoca falhas totalmente aleatórias nas placas eletrônicas. E cito aqui algumas mais comuns que a gente pode encontrar. Por exemplo, quem nunca viu um equipamento que liga, funciona um tempo e depois desliga? Isso acontece porque enquanto o equipamento está frio, a corrente de funcionamento dele é um pouco menor. Mas conforme ele aquece, a corrente começa a aumentar um pouco e o capacitor não consegue manter essa tensão em níveis adequados para o seu funcionamento, então o equipamento acaba desligando. Então esse comportamento é característica de defeito em capacitor de fonte. Até mesmo um circuito, uma fonte que não liga. É possível também que o defeito esteja no capacitor, podendo estar em curto ou até mesmo com avaria na sua capacitância. Agora, vamos fazer o teste dos capacitores na placa e fora da placa. Fora da placa, você vai precisar ter o capacitor, conferir a sua capacitância no corpo dele, 470 microfarads. Cada capacitor ele possui uma tolerância, tá? Se você não sabe a tolerância do capacitor, é importante que você pesquise o datasheet do componente, seguindo o código que está escrito no corpo dele, para saber especificamente qual é a tolerância desses componentes, tá? Na grande maioria das vezes, essa tolerância é de 5 a 10%, tá? Podendo chegar aí a valores um pouco maior, mas na maioria das vezes fica em torno disso. Segunda coisa, utilizar um multímetro que tenha escala de capacitância, como esse daqui, da Unity UT123D, um multímetro muito bom de entrada, mas que muito completo. Então você pode fazer a medição aqui, polarizando o capacitor de maneira direta, negativo no negativo e positivo no negativo,
e positivo no positivo, ele vai fazer a verificação, tá? 0,500 mili é mais ou menos ali os 470 micro. Então, de 470 para 500, está mais ou menos dentro da tolerância. Então, esse capacitor aqui é um capacitor que está ok dentro da tolerância, tá? Não é um capacitor que está defeituoso. Esse outro capacitor aqui, que a gente pode medir também, ele é de 330 microfarad. Fazendo a medição desse carinha aqui, a gente encontra o seguinte valor. Então, ele é 330 e a gente encontra 219 microfarad. Percebam que 219, 220 para 330 é uma variação muito grande, de quase 30%. Então, por ser uma variação grande, de quase 30%, já ultrapassou 10%, que seria ali o limite máximo de tolerância de variação de um capacitor. Então, esse carinha aqui é um componente que está defeituoso. A medição de capacitor pode ser realizada com um componente direto na placa, mas fiquem atentos se o capacitor está sozinho, isolado, ou se ele está conectado em uma associação de capacitores, como esse daqui. Então, esse daqui está em uma associação, são capacitores que estão ligados em série. Se tem a associação de capacitores, medir direto na placa eletrônica vai te trazer um valor diferente do valor do corpo do componente. Esse capacitor aqui, ele é de 68 microfarad. Vamos fazer a medição dele aqui direto na placa, para que vocês possam ver também. Então, ele é 68 microfarad e aqui ele deu 62,8 microfarad. Tá? Dentro da tolerância 100%, tá? Então, essas são as formas de medir e verificar os capacitores na placa e fora da placa eletrônica. Um outro teste que você pode fazer a verificação é a medição do ESR dos capacitores. O que é o ESR? Cada capacitor, internamente, é como se ele tivesse um resistor. Então, quando a gente mede o ESR, a gente meio que está medindo essa resistência interna do capacitor, para saber se ela está dentro do padrão ou não. Na internet, você vai encontrar uma tabela de ESR de acordo com a capacitância de cada componente. Então, você faz a medição, compara com essa tabela. Se estiver fora, você precisa fazer a troca do seu componente. Agora, algumas observações visuais que vocês podem e devem fazer na placa eletrônica de vocês, para verificar se os capacitores estão com defeito ou não. Primeira coisa, capacitor estufado. Então veja, como esse capacitor aqui, por exemplo, ó, não sei se vocês vão conseguir ver pelo vídeo, mas aqui em cima ele tem um leve estufamento. É um capacitor que já pode ser substituído, mesmo que a capacitância dele esteja dentro da tolerância, por conta do estufamento. Então, viu algum capacitor estufado, já pode fazer a substituição. Capacitor vazando, internamente ele possui um líquido e quando ele estoura, ele acaba vazando um líquido na placa eletrônica. Então, se você viu capacitor com esse vazamento, também pode fazer a substituição. Capacitor torto ou desalinhado com um dano mecânico visível, também já deve ser substituído. Uma outra característica é que a placa funciona fria, mas quando ela aquece, ela não funciona. Pode ser defeito no capacitor, precisa conferir esses componentes diretamente na placa eletrônica. Bom, agora que você já sabe como analisar e diagnosticar capacitores nas placas eletrônicas, você já vai conseguir resolver 80% dos problemas relacionados a esse componente no seu circuito. Se essa aula fez sentido para você, se inscreva no nosso canal, porque semanalmente a gente está postando conteúdo aqui. Se você tem interesse em acessar um treinamento, fonte chaveada sem segredo e dominar todas as etapas do circuito de fonte, aqui na descrição desse vídeo tem um link para você acessar as nossas aulas. Clica lá que a gente se vê na próxima aula. Valeu!